A paz do Senhor para você que nos acompanha através dos vídeos. Mais uma vez nós vamos estar gravando aqui mais um vídeo com a finalidade de levar a palavra do Senhor Deus a todos aqueles que, mesmo que estão distantes ou distanciados por esse isolamento social, que você tenha acesso à palavra que gera salvação. Nós vamos estar meditando nesta noite acerca de ouvir as vozes que o homem naturalmente ouve. O homem ele ouve três vozes. Uma das vozes que o homem ouve é a voz do inimigo das nossas almas. A outra voz que o homem ouve é a voz da sua consciência. E a terceira voz que nós vamos falar nesta noite é a voz de Deus. Ou por várias vezes aos profetas, e em especial com a nação de Israel, com quem o Senhor Deus tinha um concerto principal, com quem o Senhor Deus tinha um concerto inicial. O Senhor Deus você vai encontrar na Bíblia muitas vezes falando com o homem. E poucas vezes você vai encontrar o homem dando ouvido à voz de Deus. Embora aqui no livro dos Salmos, o salmista deixa claro o efeito que tem a voz de Deus. Se você for ler no livro do Gênesis, a criação quase toda foi pela voz do Senhor. Mas nós encontramos na Bíblia o Senhor Deus dizendo que até o gado reconhece a voz daquele que cuida, do seu dono, mas o meu povo não reconhece a mim. O Senhor Deus estava expressando ali o pesar, o sentimento que ele tinha. Mas nós vamos encontrar também na Bíblia, dentro da Bíblia Sagrada, a voz do inimigo das nossas almas. No início também, lá no livro do Gênesis, você vai encontrar ele falando com Eva e conduzindo uma conversa na qual ele levou Eva a cometer o primeiro pecado na terra. Mas no livro de Mateus, no capítulo 4, você vai encontrar ele falando com o Senhor Jesus depois de uma consagração. O Senhor Jesus estava no monte, jejuando e orando, e Satanás se aproximou do Senhor, está escrito dessa maneira. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja que o inimigo das nossas almas, ele não poupou de falar nem mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, você que está assistindo esse vídeo, não pense que o inimigo das nossas almas, ele não fala com você. Não pense que o inimigo das nossas almas, ele tem medo porque você leu os Salmos 91, leu os Salmos 23, ou porque você tem uma vida de oração. O inimigo das nossas almas, ele não teme. Ele se aproxima e fala. Se você der uma olhada no livro de Jó, você vai encontrar ele que se misturou com os homens e se apresentou a Deus. Você vai encontrar ele se apresentando a Deus e dizendo palavras ao Senhor, próprio Deus. Então, essas são duas vozes que o homem ouve. A voz de Deus, a voz do inimigo. E agora também nós ouvimos a voz da nossa consciência. Eu quero destacar ainda no livro de Atos, o apóstolo Paulo também ouviu a voz de Deus, a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia pelo caminho de Damasco, e muitas pessoas conhecem essa passagem bíblica, que não era ainda o apóstolo Paulo, ele ainda era chamado de Saulo. No capítulo 9, está escrito no verso 3 dessa maneira: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu quero chamar a sua atenção para a voz do Senhor, falando com o homem caído. Não caído na situação literal, mas o homem caído em pecado. Saulo, ele tinha um grande conhecimento da palavra do Senhor Deus, a saber das leis, né? Ele era um grande zelador das leis do Senhor Deus. Mas ainda não tinha acontecido o encontro entre ele e Deus. E nessa passagem aqui você vê o Senhor Deus se apresentando e falando com ele. Então, mais uma vez, deixamos claro que Deus fala com o homem. Ah, mas Deus falava só no tempo dos profetas? Não. O Senhor Deus fala ainda
até o tempo de hoje. E uma das formas de Deus falar com o homem é esta forma aqui, através da palavra de Deus, que você está assistindo nesta noite. E nós vamos então, por último, conhecer agora a voz da consciência. No livro de Romanos, capítulo 2, o versículo 14 e o 15, está escrito assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E este é o assunto, o centro da mensagem desta noite, a voz da sua consciência. Aqui o apóstolo Paulo, já escrevendo aos romanos, ele explica que a pessoa, por mais incrédula que ela seja, ela tem na sua natureza a consciência do que é certo e do que é errado. Mesmo ele não conhecendo a Deus, mesmo ele não tendo um particular com o Senhor Jesus, ele tem no seu DNA, ele sabe o que é certo e o que é errado. E quando a consciência dessa pessoa ela é levada para o lado de paz com Deus, essa consciência ela gera bons frutos. E ao menor deslize, a consciência aponta. A sua consciência ela é o seu juiz, ela que julga as suas ações, as suas atitudes, as suas palavras. E através de uma consciência sã, você tem mais intimidade com Deus. Mas quando o homem ele deixa a sua consciência ser cauterizada pela prática do pecado, isso então o afasta de Deus. Porque a sua consciência deixa de o acusar. Em certos atos que ele praticava e a consciência o acusava, agora a consciência cauterizada, ela deixa de acusar. Ela deixa de mostrar para o homem que ele está errado, que a situação em que ele está vivendo está errada. E assim é a pessoa que não conhece a Jesus Cristo. Mesmo que ele tenha a consciência do que é certo e do que é errado, mesmo que ele saiba o que é certo e o que é errado, a consciência deixa de acusar algumas práticas, porque a consciência acusa e não vê retorno. A consciência acusa e não vê mudança. Então ela deixa de acusar. Não que a sua consciência concorda com o pecado que você pratica, mas a sua consciência ela vai, como se ela estivesse se cansando de mostrar para você que está errado. E eu quero convidar você na noite de hoje, para que você dê ouvido à voz da sua consciência e comece a consertar um pouco de cada vez. A primeira situação que a sua consciência te mostra é que no estado em que você está vivendo, o pecado como tem te dominado, você está se afastando de Deus todos os dias. E a sua consciência tem te acusado. E o Senhor Jesus está pronto a estender as mãos para você, para que você possa reconciliar e voltar a ter paz com Deus, a andar em santidade com Deus, a ter experiências com o Senhor Deus. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração de uma maneira muito especial, em nome de Jesus.